Ora, mais uma semana passou e esta semana foi, sem dúvida, de grandes decisões. É a terceira ou quarta semana de abril, se contarem que 1 de abril foi uma sexta-feira, conta como início de semana, mas tal e qual como eu tinha prometido, e vamos começar pelo portfólio de curto prazo, só numa vista geral, eu realizei vendas de tal e qual como eu tinha prometido, hum, da FCell, segunda-feira, venda nos 901 de 135 ações. A FCell, sem dúvida que esteve ligeiramente abaixo nesse dia dos $9, mas eu tinha prometido e por muito que me custasse e custou, eu fiz venda, perda de $780, começar a segunda-feira desta forma, custou imenso. Se viermos aqui ao nosso quadro de lucros, eu acrescentei logo aqui, tirando os 272 aos 700, basicamente eu fiquei flat com $500 parados, negativos. Semana, início muito má, depois começou a melhorar em parte, porquê? Porque fiz as vendas tal e qual como planeado na Petrobras. A Petrobras eu tinha já adquirido, temos que vir aqui ao início de março, talvez? Foi início de março, ou seja, 1 mês e meio num portfólio que supostamente é de swing, mas, tal qual como eu tinha, dito, eu iria deixar rolar para os dividendos, visto que não estavam muito distantes. Tinha entretanto feito venda de cerca de 100 ações, salvo erro, vai 100 ações já a ganhar, vendi a 8,28, tinha comprado a 7,62, 60 cêntimos, e a ideia então foi deixar rolar para os dividendos e ainda bem que o fiz. Vamos começar com essa visão. Na minha carteira eu estou habilitado a receber dividendos, $45 no total, tem que se descontar aqui, basicamente eu vou receber líquidos $39, já com a dedução dos impostos. Em todo caso, a Petrobras eu fiz vendas em separado, eu fiz vendas de 100 ações, os dividendos foi no dia 15, salvo erro, ou dia 14, e eu fiz a venda de 100 ações logo na segunda-feira, porque ela estava a subir e eu tinha definido 8,50 como uma meta para vender e foi o que eu fiz. Venda realizada, deixava as restantes 60 para ir até aos $9, só que ela fez algo que eu não estava à espera, que foi continuou a subir. E como ela continuou a subir, ela corrigiu ligeiramente, mas depois subiu. Quando ela ganhou uma resistência aqui próximo dos 8,63, eu fiz vendas. Ela ainda chegou aos 8,70, foi o máximo do dia. Até hoje ainda não voltou lá, mas ela ainda está bastante alta, creio que está nos 8,40, algo assim. Vendas então da FCell com prejuízo 780, vendas da Petrobras, basicamente, contas redondas, temos aqui $140 de recuperação. Um, a parte mais importante foi que eu vendi a FCell e estive 2 dias à espera de uma boa oportunidade para entrar. E ainda bem que o fiz. O produto da venda, tanto da FCell como da Petrobras, deu mais ou menos de 2.000 euros e foi o que eu fiz. Eu peguei nesse capital e investi em 110 ações da EDP Renováveis, que já está em dólares, que é para as contas baterem certo, senão elas nunca vão bater certo. Um, Aqui já está em dólares, eu uso uma taxa fixa 1,2, transformar euro para dólar e de dólar para euro 0,80. Já desde que o valor seja constante, mesmo os ganhos financeiros que eu possa ter nas moedas serão eliminados completamente pelas comissões, então é irrelevante, desde que fique constante, já fica aqui com uma boa base de comparação. Um, a compra no dia 21, a que preço? Preço foram 19,17,
tem que se acrescentar custos. Os custos aqui estão mais elevados porque, hum, a de giro parece que eu pensava que era trimestral ou uma vez por ano, mas transacionar ações, nas bolsas europeias, eu não sei se nas americanas me tem estado a levar, mas pelo menos aqui eu notei que levou-me 5 euros e qualquer coisa a acrescentar aos custos, então que fica ali nos $9, não tem problema, está mais ou menos ali. Em todo o caso, temos capital investido no dia 21, eu defini a entrada nos 19, 17. Quem acompanha o canal sabe que nós temos um grande suporte entre os 19 e os 19,10. Eu vi que tinha quebrado essa resistência, que na altura era resistência, passa a ser suporte, entrei. Entrei e quando é que eu saí? No dia a seguir. Foi uma saída péssima, as minhas entradas estão a ser boas, não ponho isso em causa, as saídas eu ainda tenho muito que melhorar. Eu tenho definido que saio nos 5% e saio como parte do portfólio e saio o restante nos 10%. É quando eu começo a analisar, e aquilo que eu fiz foi sair com praticamente todas as ações nos 20,52. hum, e eu vou-vos mostrar então, vamos começar por aí, EDP Renováveis, estamos na visão a 30 minutos, a subida, ou seja, eu comprei basicamente aqui próximo, temos aqui o suporte 19,10 a 19 euros, forte suporte, foi o que aconteceu, temos uma entrada, ainda fechei o dia negativo, salvo erro, fecho do dia, não, tinha ideia que tinha fechado o dia negativo, mas não, fechei a positivo. Hum, e aquilo que aconteceu no dia a seguir foi isto. Ela subiu bastante. Quem acompanha a cotada desta ação, basicamente viu este dia. E eu fiz as vendas de forma. Foi muito mal feito, não haja dúvidas. Tínhamos aqui a linha dos 20,56. Eu sabia que tinha suporte exato nos 20,50 em 3 pontos neste ano. Dou sempre os pozinhos, porquê? Porque as rejeições pode ser a vela a fechar e não ser só a wick. Fiz a venda nos 20,52 porque ela trepou e depois começou a cair. Eu fiz a venda, ela caiu, caiu, caiu e depois, vejam, ela chegou aos 21,16. Ou seja, eu devia ter cumprido com o meu plano, que é vender metade nos 5%, ou quando chegar aos 5%, começar a analisar para vender metade e o restante deixar rolar. Não o fiz, deixei dinheiro em cima da mesa. A diferença aqui são 50 cêntimos. 50 cêntimos por 55 ações dá mais ou menos 27 euros. Foi o que eu deixei de ganhar com esta ação. Foi uma saída péssima. No entanto, como podem ver, eu já tenho algum capital liberto. Eu peguei nesse dinheiro e investi na AMD. Pelo menos minimizou essa questão das perdas, mas neste momento estamos aqui e eu já estou a entrar num detalhe que é muito pessoal, mas tendo em conta e usando aqui o Fibonacci, basicamente eu estou a usar uma ferramenta que também faz parte do Fibonacci. O retracement usa 2 pontos, ou seja, fazer o retracement daqui até aqui, ele vai para onde? Esta é mais de curto prazo, por assim dizer. Pode ser usado também para longo prazo, não é isso que está em causa. Eu prefiro usar esta para longo prazo, para curto prazo, porquê? Porque na time frame, e Fibonacci pode ser usado em qualquer time frame. Nesta time frame eu usei o baixo mais significativo do curto prazo, que neste dia foi isto aqui, e depois o máximo mais significativo, que é este aqui, e o mínimo mais significativo que é aqui. E o que é que isto nos dá? Dá-nos um potencial de ganho aqui em cima, no curto prazo, estamos a falar no espaço de uma semana. O retracement
desta subida, basicamente usei do dia 16, já é um pouco distante, mas foi o que eu usei, dia 16 de abril, mínimo mais significativo está aqui no dia 21 de abril, máximo está no dia 21 de abril, onde é que o retracement pode ser feito? O retracement pode ser feito aqui. Claro que isto torna-se irrelevante para quem não tem capital para investir, que foi o meu caso, porque eu investi na AMD, mas pelo menos deu-me aso para eu acompanhar e ver se realmente esta zona dos 20,50 € se é uma zona de suporte e se ela entrar aqui. É uma possibilidade, ela pode entrar aqui, fazer o retracement completo. Também é uma possibilidade ela nem sequer entrar e começar a subir. Temos que acompanhar, é isso que eu vou fazer segunda-feira. Neste momento tenho 1000 € disponíveis, é o que se pode ver aqui na carteira. Eu tenho espaço livre de 1300 €, tenho que deixar cerca de pelo menos 100 € disponíveis para pagamento das comissões, e eu vou deixar isto, sem dúvida que vou aplicar e entre segunda e terça-feira eu vou ver a reação e ponderar a entrada novamente, já que eu já paguei os 5 € ah, da transação da Bolsa Espanhola, eu estou a ponderar realmente entrar e estou seriamente também a ponderar em reforçar o portfólio a longo prazo, porque digamos 3000 € também não é assim muito e ela tem um potencial bastante bom. Está explicada esta parte. A AMD eu fiz a entrada no dia, e vou-vos mostrar aqui, no dia 22, fiz a entrada 79,60, foi quando começou a haver o comportamento estranho, foi mais ou menos 1 hora, 2 horas, 1 hora depois da abertura do mercado, todas as ações começaram a cair. Eu inicialmente não tinha consciência disso, porquê? Porque se vocês analisarem o meu portfólio, praticamente são todas tecnológicas. E como são todas tecnológicas, é natural umas acompanharem as outras. Se vocês compararem a AMD, a Apple e a Tesla, elas quando caem, caem as três juntas. Quando sobem, sobem as três juntas. Isto é muito comum. A questão é que eu comecei a notar na minha checklist que realmente havia umas que não são tecnológicas que também estavam a cair. E foi quando eu fui ver as notícias, e as notícias foi a tal do aumento da taxa sobre as mais-valias, sobre as aplicações financeiras, e eu decidi, vou começar a acompanhar, e acompanhei bastante forte. Uh, Basicamente eu fiquei grudado aqui ao computador. Não fiz a entrada mais perfeita, não é isso que está em causa. Ela estava nos 81, começou a descer, e vejam esta queda brutal que houve aqui nos primeiros 15 minutos. Estamos a falar de uma queda de 2% praticamente, sem motivo aparente, e era geral. Foi quando eu comecei a prestar atenção, e quando eu decidi entrar, e só para vocês confirmarem aqui, 79,60. O mais certo foi que eu entrei aqui nesta hora. E eu digo, eu entrei nesta hora porque ela subiu aqui, certo? Ela inverteu este comportamento, e quando inverteu este comportamento e ganhou aqui suporte, eu digo, ok, isto é um bom ponto de entrada, é natural ela abrir, e abriu aqui mais alto e ela vir cá abaixo cair, isto é natural, ela vai ganhar suporte e vai saltar. Não foi o que ela fez, ela voltou a cair. E como eu tinha posto em automático uma stop loss nos 79,01, foi um bocadinho antes aqui do suporte, um bocadinho depois, aliás, ela chutou-me logo para fora. Ela ainda chegou aqui aos 78,58, depois subiu, voltou, teve aqui assim um suporte nos 78,95, e eu decidi voltar a entrar, e entrei nos 79,09, salvo erro. Vamos só confirmar. Eu entrei nos 79,09, ou seja, eu perdi 26 dólares na primeira movimentação, já incluindo aqui os custos. Fiz uma perda de praticamente 1%, bate certo com a minha perspectiva. E entrei novamente e fiz uma boa entrada, sorte ou não,
tudo é discutível, não é? Temos aqui um suporte, ela fechou ligeiramente abaixo do meu preço-custo, eu arrisquei bastante em deixar seguir para o dia seguinte, porque isto poderia continuar este sell-off. Aquilo que eu acreditei é que mas são idiotas. O facto dos jornalistas perguntarem à Casa Branca se vão pagar a todos aqueles investimentos com aumento de impostos nas mais-valias financeiras, eles já tinham dito que sim, eles iam taxar os ricos, então isso é natural. Agora, existem 3 pontos que são importantes. O valor do dobro, ou seja, de mais 20% não é exato, vai estar sujeito a negociação. Essa negociação vai, com toda a certeza, fazer baixar esse valor. E depois o terceiro ponto é: abrange 2021 ou é só para 2022? Como estamos praticamente após o primeiro trimestre, eu aquilo que acredito é que eles só vão contar a partir de 2022. Em todo caso, bateu certo. Ela subiu, 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 ganhou aqui uma resistência. Eu tinha visto esta resistência, ela caiu. Eu fiz a venda nos 82,15, ou seja, foi mais ou menos aqui assim nesta zona, porque ela continuou a cair e depois tinha aqui este mínimo. Fiz a venda para assegurar os meus custos e me dar margem de que, se eu vendesse e se ela voltasse a cair para os 79,09, eu já tinha pago pelo menos os prejuízos que eu tinha tido antes. E até agora eu deixei a rolar, ela não subiu muito mais, ela esteve sempre aqui 8,92, 8,93, era fecho de dia em que expiravam opções. Isto é um comportamento que já demonstrei que é normal. Isto é só procurar onde é que estão a maior concentração de options, de calls que ainda não estão in the money, ou seja, que não estão positivas, não estão sequer break-even, e usar esse valor como basicamente barreira. Vocês podem analisar isso para todas as grandes e vão ver que funciona na perfeição. Claro que vai haver um dia em que aquilo arrebenta, ultrapassa, não sei, mas para já aquilo que tem acontecido é: se a Apple, as opções com mais volume em aberto são os 135 dólares, ela dificilmente vai chegar ou ultrapassar os 135 dólares. Eu posso-vos mostrar dia de ontem, vou meter aqui a uma semana, a uma hora, peço desculpa. E vocês veem que o máximo foi de 135,12, eles continuam a estar out of the money. 135,9, elas simplesmente não deixam passar dos 135, e o dia basicamente começa positivo, com um impulso, mas a partir daí não deixam, simplesmente não deixam, é impossível combater isso. Retomando aqui a AMD, tenho 16 ações, cerca de 1.000 euros, a rolar para os earnings, a apresentação de resultados. Vamos ver como é que corre. Se correr bem, faço mais do que aquilo que fiz até agora, porque aquilo que eu fiz até agora basicamente foi cobrir os meus custos e dar-me uma folga. Eu não fiz nos 5%, fiz nos 4%, porque sinceramente assumi que fosse cair. Não considero uma má decisão, não considero uma má decisão como foi a da EDP Renováveis, mas lá está, decisões têm que ser tomadas. Vamos então agora, já agora, em termos de resultados, isto tudo basicamente resultou em quê? Fiz a venda, com o produto dessa venda mais o produto desta venda, eu entretanto aquilo que fiz foi 188 dólares, que poderemos ser o mais honesto possível. Se eu não tivesse feito a venda na FCL, eu teria feito basicamente o mesmo. Eu não estou a considerar aqui a venda da Petrobras, porque é injusto, né? Isto já está aqui há mais de um mês, mas lá está, se eu tivesse deixado ficar estas 135 ações na FCL, eu teria recuperado praticamente o mesmo, mas pelo menos serve de experiência, serve de aprendizagem e serve de motivação para a próxima semana, porque eu esta semana consegui fazer 180 dólares praticamente em 2 dias, porque fiz a venda na segunda-feira, esperei
até quarta-feira para investir e de quarta à sexta eu fiz aquele montante. Em todo caso, a semana terminou negativa e descontando aquilo que tínhamos como lucros já realizados, neste momento estamos negativos. $174. O meu objetivo para esta semana é limpar totalmente estes $174, fazê-los desaparecer, tornar isto ou zero ou positivo. E, como é óbvio, o unrealized baixou, porque descontando aqui $700 que eu retirei, é natural que baixe. E também é um objetivo para a próxima semana que este valor diminua. E tem que diminuir porque já estou com muita comissão, mas claro, vai demorar até voltar aos pontos em que eu tinha positivo, vai demorar cerca de 2, 3 semanas. Já no portfólio longo prazo, a única entrada relevante foi a Tesla. A aposta da semana passada na EDP Renováveis está extremamente positiva, 9%. Como eu tinha dito, é aposta de longo prazo, não estou preocupado em vender, não tenho muito capital aqui investido, são só 150 ações, mas estou a pensar seriamente em fazer um reforço. Vamos ver. Ela tem um potencial fantástico. A Qualcomm, não sei se recuperou ou não, são só 20 ações, eu sinceramente, eu ignoro a Qualcomm. A NIO recuperou bastante, foi uma semana muito boa. Agora o hype pode ter vindo todo do Salão Automóvel de Xangai. Vamos ver como é que ela se comporta nos próximos dias, porque está próximo. Estamos com um preço médio de 42,73 e está próximo, literalmente está muito próximo. Já a Apple, temos aqui um ganho não realizado de 6%, descontando o valor que eu já realizei de perdas, digamos que break-even nos $134 já é uma realidade. Vamos ver por onde é que ela rola, porque eu acredito que até à data da apresentação dos resultados ou após, ela vai aos 145. Eu não tenho a menor dúvida disso, e por isso é que é a minha maior aposta. Vamos então agora aqui ver em termos de entrada na Tesla, foi no dia 21, comprei 10 ações a 708,59. Claro que depois temos que acrescentar aqui estes custos, que isto passa-me sensivelmente para os 700, conta redonda, $710. Ainda não fiz venda porque ela não se movimentou muito. Já estive a ganhar bom dinheiro porque ela já esteve nos 735. O último preço dela está nos 729, menos mal. Estou com um ganho de 2,8% não realizado, mas ela já esteve nos 735, que era bem melhor. Em todo caso, esta também é outra, vai ter earnings na segunda-feira, depois da hora. Se forem positivos, que é aquilo que se espera que sejam positivos, que ela tenha lucro, ela poderá, sem dúvida, começar a explodir em direção aos $800 e poderá ser então um momento de entrada ou não se esqueçam. Eu acredito que a Tesla, tal qual como a Apple, indo a esses valores que nós definimos de 740, de 145 e de 780, elas vão fazer um retracement, e fazendo o retracement vão surgir novas oportunidades de entrada, isto durante o mês de maio ou junho. Portanto, a entrada da Tesla foi uma entrada normal. Ela basicamente tem andado a oscilar entre os 700, 660 foi o mínimo, depois tem andado a oscilar entre os 700 e os 720, e era escolher um ponto de entrada, foi o que eu fiz. Não tem assim nada especial. Vamos ver como é que corre a venda, porque esta, eu volto a dizer, está no portfólio longo prazo, mas é uma jogada de curto, médio prazo, é esperar que ela suba até aos $800 e depois despachá-la, e fazer o mesmo depois à Apple, decidir o que é que se vende ou não. Em termos de portfólio, é isto. Espero que estejam a gostar desta série. Ela realmente
O objetivo é ser o mais instrutivo possível, passar-vos a minha experiência, passar as minhas falhas de modo a que vocês não as repitam, passar os pontos em que eu, melhorei de modo a que vocês possam fazer o mesmo. Claro que notem, portfólio de curto prazo consome tempo. Eu hoje tenho algum tempo livre e consigo estar, pelo menos em partes do dia, estar grudado no gráfico a ver como é que ela se está a movimentar, mas quem está a fazer jogadas de médio, longo prazo, basta seguir a série que sabe onde é que estão as linhas de suporte, anota isso num papel e depois saca do telemóvel, mete uns avisos, o o Yahoo Finance dá para colocar avisos na app, e se a tal acontecer, depois fazem a entrada e está tudo dito. Então, até à próxima semana e amanhã não se esqueçam, sai a análise das 12 cotadas do PSI 20, as 12 maiores. Hum, Vamos ver como é que corre então a próxima semana. E despeço-me.